Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem de hoje é muito especial. É a jornada dos 80 anos do dia D, em 2024 na França. « 2024 será um ano muito especial para a França. Além de sediar as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Verão, também será celebrado o 80º aniversário do dia D, 80 anos do desembarque na Normandia. E o Viagem na História terá um grupo especial para presenciar este evento monumental na história. Nós aqui do Viagem na História sempre levamos um grupo para visitar as praias do dia D, todos os anos. Esses grupos, que já foram ou os que ainda irão, têm a oportunidade de visitar exatamente os mesmos locais icônicos. Seguindo os passos das forças aliadas em 1944, visitaremos a Normandia e as famosas praias de Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword, onde os desembarques anfíbios foram precedidos por extensos bombardeios aéreos e navais, e depois pela chegada das tropas a estas praias. Não tem palavras para poder descrever o que foi essa viagem, principalmente para um amante de história, principalmente de Segunda Guerra. E todo o contexto da viagem com a equipe foi incrível, não tem do que reclamar. Toda a equipe foi em coesão total, a gente se deu super bem lá, conseguimos ver monumentos incríveis, principalmente da Segunda Guerra, mas inclusive da Primeira Guerra e das Guerras Napoleônicas. Foram dias inesquecíveis, acredito que para mim e para todos os membros do grupo. Pisar no solo da praia de Omaha, na floresta de Bastogne, em tudo aquilo é incrível. Na Normandia, além das praias, visitaremos locais marcantes, como a Ponte Pegasus, a icônica igreja de Sainte-Mère-Église, a zona de desembarque dos Rangers americanos em Pointe du Roc e também o cemitério americano na praia de Omaha. Inúmeras cerimônias oficiais estão planejadas ao longo da semana dos 80 anos do dia D em junho de 2024 e participaremos dos principais eventos durante esta jornada. Será um passeio único, envolvente, informativo e histórico, em um evento que nenhum entusiasta da história militar vai querer perder. Tive a oportunidade de realizar um sonho. Desde pequeno aprendi com meu pai, curti a história das grandes guerras, através dos filmes, dos livros. E essa história se perpetuou para o meu filho, que participou dessa viagem junto comigo. Uma aventura realmente sensacional. Foi uma experiência fantástica. A riqueza de locais que a gente visitou, de histórias que a gente pôde ver de perto e sentir tudo aquilo que aconteceu, num cenário que mudou a história da humanidade. O nosso roteiro não se limita apenas às praias do dia D, a gente vai muito além. São 12 dias de viagem intensos, passando pela Normandia, na França, subindo em direção à Bélgica, norte da França, Campos dos Flandres, onde ocorreram batalhas importantíssimas, não só na Primeira Guerra, mas também na Segunda Guerra Mundial. Depois, a capital da Bélgica, Bruxelas, e o impressionante Museu Militar Real, de onde, após a visita, iremos em direção às Ardenas, palco de batalhas muito sangrentas no final da Segunda Guerra Mundial, e que também estarão completando 80 anos em 2024. Após a visita às Ardenas, voltamos então à França, visitando locais icônicos, como as fortificações da linha Maginot, em especial o Forte Hackenberg, e o campo de batalha de Verdun, uma das mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. De lá partimos a também histórica, tanto das guerras mundiais como também da história da própria França, a cidade de Reims. De Reims seguimos para Compiègne, onde 2 guerras terminaram. Embora a Europa seja acessível aos viajantes por conta própria, entender completamente um evento tão importante como a invasão do dia D, tão grande em escala e alcance, requer meses, se não anos de preparação.
Uma experiência profissional e guiada é essencial para compreender as complexidades dos eventos, a importância de cada momento, os locais específicos e as personalidades que ali tiveram seus atos. Sempre gostei muito dos assuntos ligados às guerras e agora foi possível devido a esse roteiro que o Mariano montou para todos nós. Os destaques foram foi o fato da gente conseguir visitar os locais onde os fatos aconteceram. Há que se destacar também que este não é um roteiro comum, não se acha nas agências de turismo convencionais que existem aí. Esse é um roteiro bem específico para quem gosta do tema. Existem vários roteiros de agências de turismo e operadoras de viagem. O que diferencia o roteiro do Viagem na História é a nossa experiência única, com mais de 20 anos atuando como historiador e pesquisador da história do século XX e também muitos anos liderando grupos no local onde os fatos aconteceram. As nossas muitas viagens à Normandia, com grupos grandes, pequenos e médios, que incluem militares, professores, alunos de escolas militares e profissionais liberais, nos proporciona o credenciamento, pois combinamos o conhecimento histórico com o jeito de lidar com as pessoas, o que torna esse roteiro muito agradável de fazer, visitando os locais e participando dos eventos neste solo sagrado. A viagem foi muito interessante. Eu, principalmente como professor de história, gostei muito porque vários lugares que eu fui apresentado na viagem, eu conheci de livros e para conhecer pessoalmente o local foi de muita valia, ok? Essa é a minha impressão da viagem aí. O roteiro está aprovado? O roteiro está aprovado 100%. Se pudesse até esticar mais um pouco, eu gostaria, entendeu? Mas não dá, entendeu? Enfim, é uma viagem onde a cada ano novas descobertas são acrescentadas a este roteiro. Então, a cada vez que voltamos à França, um pedacinho a mais da história é agregado a esse roteiro. E em 2024, e também em 2023, porque temos dois grupos em 2023, em junho e em setembro, e em 2024 também iremos em junho e em setembro. Em junho será a data toda especial dos 80 anos. Nestes 80 anos, as comemorações são incríveis. Chefes de Estado, grupamentos militares de diversos países, personalidades históricas, familiares descendentes dos soldados que lutaram nos dois lados do campo de batalha. Isso tudo junto, com pessoas trajando uniformes da época, conduzindo veículos também da época. Enfim, é uma volta no tempo. Estar ali é algo muito especial. E eu quero convidar você para estar ali conosco. Lembrem-se, a gente tem poucas vagas para 2024. Então, se você tem esse desejo e gostaria de ir, garanta o seu lugar desde já. Entre em contato, aqui está o nosso WhatsApp, é só mandar uma mensagem e a gente retorna para você. E aí você tem todas as informações relativas à viagem, o que fazer dia a dia, valores, como pagar, hotéis, etc. E o principal, eu estou junto com você, o Han também. O meu cunhado holandês, o Han de Looper, com certeza estará conosco também em 2024. Então você terá dois guias especializados nessa região da Europa e nós poderemos oferecer a você uma visão completa, histórica, devido não só às nossas pesquisas, como também às nossas visitas anteriores. E a gente aprendeu, né, o caminho das pedras e a cada ano, como eu disse, acrescentamos um item a mais no roteiro. E quem participa dessas viagens? São pessoas como você, profissionais liberais, militares, historiadores, aposentados, casais, homens e mulheres que têm interesse na história militar, em especial na história da Segunda Guerra Mundial. Olha, essa viagem eu acho que foi sensacional, muito além até do que nós esperávamos. Tivemos a oportunidade de ir em locais que nós já imaginávamos e aqui nós estamos botando em prática. Podemos botar em prática, verificar determinados pontos. São tantos para citar que fica até difícil de falar, já que teve envolvimento com áreas de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, de contato, de confraternizações que nós tivemos lá.
foi excepcional. Eu acho que só dá para verificar isso estando aqui e participando na próxima oportunidade. A nossa partida é sempre do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Dali vamos até Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, e depois nos deslocamos via terrestre para a Normandia. Bom, eu só tenho que agradecer ao Mariano como guia, por toda a logística que ele preparou para a gente. E sem ele, né, nesse passeio aqui, seria impossível fazer o que nós fizemos. O Mariano está de parabéns por tudo que ele está fazendo, que ele se propôs a fazer em termos de guia de turismo. E turismo bélico, que é uma coisa que eu gosto muito. Na Normandia, ficaremos vários dias visitando as praias já citadas, onde prestaremos nossa homenagem ao heroísmo que contribuiu para essa batalha que mudou a história. Em busca de um sonho, desembarquei na Normandia com meu pai e minha esposa para reviver 75 anos depois tudo o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Estivemos lá na França, na Bélgica e Holanda. Todos os pontos estratégicos, museus, podemos verificar armamentos, medalhas, carros de combate e tudo aquilo que você também vai viver o sonho e conseguir estar lá ano que vem. Também participaremos das cerimônias de aniversário do dia D, em junho de 2024, proporcionando aos integrantes de nosso grupo a chance de comemorar a ocasião. E gostaria de falar um pouquinho da minha experiência bem rápido, de como foi essa viagem à Normandia, na comemoração dos 75 anos do dia D, da invasão da tropa aliada na Europa, e que foi para mim uma realização de sonho. Desde a juventude, desde a mocidade, eu sonhava em conhecer esses lugares e tive essa oportunidade. Fantástico, eu recomendo a todos que possam aproveitar essa oportunidade, porque talvez seja uma oportunidade só na vida. E os eventos são muitos. Em Omaha, prestaremos homenagem aos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Em Saint-Mary-Église, a homenagem é aos paraquedistas. E ali, na pequena cidade, acontece todos os anos, e com certeza será muito especial em 2024, por ocasião dos 80 anos, uma verdadeira festa, com a cidade superlotada de militares, pessoas vestidas com os fardamentos que remetem ao desembarque do dia D, pessoas de quase todos os países da Europa, inclusive alemães, que ali vão fazer a sua homenagem. Um evento maravilhoso, eu e meu marido adoramos. Era um desejo antigo e realizamos agora. Muito bom, muito emocionante encontrar com os veteranos que desembarcaram aqui nessa praia. Valeu a pena todo instante de estar aqui. Em Saint-Mary-Église existe também o Campo Jerônimo, onde blindados, caminhões, veículos de todos os tipos se juntam, e as estradas e os locais especiais aonde os tanques estacionam nos leva de volta aos dias do desembarque em 1944, tamanha quantidade de material e veículos caracterizados como se fosse da época. É uma viagem no tempo. Eu fiz uma viagem dos sonhos. Eu consegui ir em lugares icônicos que eu sempre sonhei em estar presente e tive essa oportunidade. Nós efetivamente desembarcamos junto com os aliados e conseguimos libertar Paris. Foi assim, sensacional. Eu acho que foi uma viagem, na minha visão, inesquecível. E se você tiver oportunidade, participe. Foi uma viagem surpreendente, viu? Foi maravilhosa. Eu amei, não só pela parte histórica mesmo, né? De conhecer a história mais assim profundamente, mas os lugares maravilhosos, eu amei toda a turma, fizemos novas amizades com certeza. Para os nossos deslocamentos de um ponto a outro, de uma praia a outra da Normandia, teremos os nossos próprios veículos, o que nos proporciona uma mobilidade fundamental para visitar o máximo de locais possíveis. Tinha uma experiência fantástica, até agora não estou acreditando, e para mim foi surreal. Não caiu a ficha ainda dos lugares, né? Normandia, ou seja, Bélgica e todos os lugares que nós fomos, né? Então estou meio, assim,
meio grogue ainda, mas foi uma realização, foi um sonho que se tornou realidade. E com certeza vou retornar. Além do já citada praia de Omaha e as outras praias, e também a cidade de Sainte-Marie-Église, visitaremos, por exemplo, a Ponte Pegasus, palco da primeira e uma das maiores ações dos aliados durante o dia D. Também a bateria Merville, a Romanche e o seu porto artificial tão importante para o dia D, a famosa Pointe du Roc, onde os Rangers americanos suaram sangue para tomar uma posição alemã, heroicamente agindo durante o dia D. Isso tudo sem falar ainda dos museus, cada um superando o outro em quantidade de material exposto, em importância do que está ali guardado e preservado, ou seja, a história viva nos museus da Normandia. Recomendo a todos. Os museus são lindos. Onde aconteceu as guerras, é muito interessante você conhecer pessoalmente. A camaradagem com as pessoas que estavam junto. A gente fez amigos novos de vários cantos. É muito prazeroso viajar. E o Mariano e o Hans dão todo apoio para a gente na viagem inteira. Eu recomendo para todos. A Normandia também preserva outros campos de batalha, que geralmente as pessoas não visitam, mas nós do Viagem na História fazemos questão de ir em locais como Falaise, palco da maior batalha da campanha da Normandia, aonde foi formado o corredor da morte para os alemães, ou então o tanque de Vimoutiers, testemunha única da história que está no mesmo local desde a campanha da Normandia em 1944. O meu sonho era chegar perto dos Tigres. Eles são maravilhosos pela sua tecnologia, né? E o avanço que toda essa tecnologia da Segunda Guerra trouxe para nós hoje. Os dois Tigres, o Tigre 1 e o 2, são fantásticos. São fantásticos. Quando você chega perto, você sente a potência dos Tigres, eles são maravilhosos. Mas a viagem em si toda foi maravilhosa. A linha Maginot é uma coisa deslumbrante, Bastogne é um negócio interessantíssimo. Ou então o que falar da base das bombas voadoras V1 em Val-Igot, outro local que visitaremos. E são locais muito bem preservados, como as baterias de Longnes-sur-Mer, e seus canhões tão temidos pelas forças aliadas que desembarcaram no dia D. Foram tantas emoções, tantos locais visitados, que até é difícil elencar um que eu tenha gostado mais. Mas sem dúvida, as baterias costeiras de Longnes-sur-Mer foram marcantes. Além de que, claro, pisar em Omaha Beach, naquela areia histórica, não deixa de ser um fato especial também. Nestas praias também estão algumas casamatas que as organizações TOD construíram para os alemães defenderem as praias e estão intactas, do mesmo jeito que estavam em 44. Uma visita imperdível. Após visitarmos a Normandia e todos os seus locais históricos, nos deslocamos então para o norte da França, visitando locais importantes e fundamentais, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, passando por Albert, na França, aonde aconteceu a Batalha do Somme, e visitaremos as trincheiras dessa batalha tão grandiosa e tão impressionante da Primeira Guerra Mundial. Realmente, essa viagem foi um sonho que eu acalentava há muitos anos, desde a juventude, né? Eu sou muito fanático assim, por histórias da Primeira Guerra, da Segunda, e eu acabei vendo aqui ao vivo tudo que eu li em livros, eu vi em documentários, em filmes, eu sempre sonhava. E o roteiro foi espetacular. O roteiro, a gente conheceu a Normandia, os museus, eu fiquei impressionadíssimo com o Museu de Albert, na Bélgica, sobre a Batalha do Somme, as trincheiras de Passchendaele. Realmente foi uma viagem inesquecível. O Mariano fez aqui um roteiro, uma organização perfeita, hotéis muito bons, transporte excelente. Então, com certeza, eu vou fazer uma nova viagem. De Albert partimos para os famosos campos do Flandres, na Bélgica, e testemunharemos uma das 10 cerimônias militares que você tem que ver uma vez na vida, que é a cerimônia de Last Post, na cidade belga de Ypres, aonde, na Primeira Guerra Mundial, aconteceram 4 batalhas impressionantes. Ali caminharemos por trincheiras e museus que nos lembram os horrores da Primeira Guerra Mundial. Do Flandres,
vamos em direção a Bruxelas, passando pelo impressionante campo de batalha, memorial e museu de Waterloo. Sim, Waterloo, onde Napoleão travou a sua última batalha e onde ele foi derrotado definitivamente, nascendo dali a Europa moderna. Após nos impressionarmos com Waterloo, nosso grupo irá então para Bruxelas e visitar um dos maiores museus de história militar da Europa, o Museu Real da Guerra. Após passarmos por Bruxelas, a capital da Bélgica, iremos então em direção às Ardenas, a Bastogne e as outras cidades da região, aonde também se completarão 80 anos da Batalha do Bulge, a Batalha das Ardenas. O principal é Bastogne, o local onde Arbonne passou, passou aquele sufoco na neve, trincheirado tudo, recebendo bombardeio. Eu adorei aquilo, no local. Ali visitaremos outros pontos icônicos, além da própria Bastogne e seus 3 museus imperdíveis. Iremos também caminhar pela mesma floresta aonde os soldados da 101ª Divisão Aerotransportada Americana defenderam a cidade de Bastogne, o chamado Bois Jacquet, ou seja, o Bosque de Jacquet, próxima à cidade de Foy, que também visitaremos e veremos marcas nas paredes das casas de Foy, testemunhas da luta ali travada. Assim como outra cidade, Malmedy, palco do massacre imposto pelos alemães sobre prisioneiros americanos. Eu tinha muita expectativa e minhas expectativas foram superadas. Né? Vi muita coisa, me surpreendeu muita coisa. Eu não vou dizer objetivo, mas eu tinha 2 curiosidades enormes. Uma era estar em Omaha, na praia de Omaha, setor East Green, por conta do que aconteceu ali, do sacrifício que foi tomar aquela cabeça de praia, né? E Bastogne. Só que ao pisar em Bastogne, ao entrar na floresta das Ardenas, o impacto foi muito maior. O que mais me surpreendeu foi a floresta de Bastogne, pelo que eu li do livro de Stephen Ambrose, pelo filme, pela série Band of Brothers e pelo estado de conservação que aquilo está, praticamente intocável. Né? E ali foi muito impactante, realmente mexeu muito comigo saber o que aconteceu ali e ver a situação do terreno, ver as árvores, ver os foxholes, foi realmente muito impactante, mexeu muito comigo, foi muito emocionante. E o resto veio a somar, né? Muito bom mesmo. Recomendo a todos, todo mundo que gosta, todo mundo que se interessa, tem que viver essa experiência, fazer essa viagem e viver a experiência. Outra marca dos alemães que iremos ver é o tanque Tigre II, o chamado King Tiger, testemunha também da Batalha das Ardenas, e que ficou estacionado até hoje na cidade de La Gleize, aonde visitaremos também um museu imperdível da batalha ali travada. Mas a nossa jornada não termina nas Ardenas. Continuamos em direção novamente à França, passando por Luxemburgo e o cemitério militar americano, onde está sepultado o general George S. Patton. Após prestarmos nossa homenagem aos soldados ali caídos, voltamos então novamente à França, passando pela linha Maginot, onde visitaremos um dos principais fortes desta linha de defesa tão inútil durante a Segunda Guerra, mas um marco da história, e também o campo de batalha da Primeira Guerra Mundial de Verdun. Verdun e seu cemitério, seu ossuário, o Forte do Aumont, toda essa grande área da França que foi transformada em um memorial, faz parte também do nosso roteiro dos 80 anos. Olha, eu já esperava bastante coisa. Já saí preparado. E preparado, sabendo que havia muita coisa bacana, muita coisa que eu sempre sonhei ver. Mas teve algumas coisas realmente que me assustaram, né? Nada como você estar ali presente. E que Point del Rock, né? Quando você chega ali, que aquela buraqueira, aquelas crateras enormes lá, mas de tudo mesmo foi o Forte do Aumont, que como é que aquilo conseguiu resistir a tanto tiro, a tanta granada caindo em cima dele, é impressionante. Quando a gente sobe, vai em cima dele lá e olha o que aquilo ali sofreu de pancada,
Não é mole não. Ali, em Verdun, Fort do Amor. Exatamente, em Verdun. E a viagem em si? Maravilhosa, né? Assim, é cada momento. E coisas assim, o passar de carro nas estradinhas, ver aquelas cidadezinhas pequenas e assim, como que o europeu, como o francês lida com a sua história, com a história militar, com as guerras, não deixando morrer, né? Muita criança fazendo visita, muita criança ali vendo tudo. Isso aí é fantástico, coisa que a gente não tem, né? A gente não vivencia isso no Brasil. De Verdun iremos para Reims, onde visitaremos o Museu da Rendição e a sala onde a Segunda Guerra Mundial terminou. A vinda da rendição, no dia 8 de maio, aquilo ali que me impressionou mais ali. Na cidade de Reims, do Museu da Rendição, a mesa onde foi assinada a rendição alemã. Sabe que ali acabou aquela guerra, aquele sofrimento de todo mundo ali. Eu tinha visto aquilo várias vezes, né? E ali me impactou bastante. Sim. Saber que a rendição ocorreu ali. E tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Bacana. Sensacional. Valeu ali, por ali já valeu para mim. De Reims vamos para outro local e de outras rendições. A clareira de Compiègne, onde está o vagão da rendição, palco de duas cerimônias importantes. A que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro de 1918, e a que pôs fim à luta entre França e Alemanha em 1940, na Segunda Guerra Mundial. Palco do maior momento de Adolf Hitler naquela guerra. E mesmo que você não tenha o hábito de viajar em grupo, viajar neste grupo é um privilégio, porque você faz amizades para a vida inteira e também agrega muito conhecimento. E como todos os integrantes são como você e como eu, ou seja, aficionados da história da Segunda Guerra Mundial, a troca de conhecimento durante os nossos deslocamentos torna a viagem ainda mais agradável. E você fica fiel ao nosso lema, conhecer e conquistar. E você vai conhecer a França e conquistar conhecimento e amizade. A viagem foi excelente, nós aprendemos muito, fomos em lugares muito interessantes, com muito aprendizado. Tanto é que foi muito bom que nós estamos pensando em voltar em 2024, com os 80 anos. Foi fantástico. Eu aconselho a todos que têm interesse em estudar a história militar, a história das guerras, a vir, que vai ser um aprendizado fantástico. Gostei muito, né? Desde o início, ao esclarecimento, né? Organização, hospedagem, translado, né? Os lugares que nós fomos, tá? Tinha muita curiosidade, muita vontade de estar lá na praia de Omaha, estar no evento justamente no dia D. E a excursão em um todo foi ótima, excelente em todos os aspectos. O pessoal do grupo foram muito prestativos, muito unidos, e os organizadores da excursão, excelentes, sempre prontos para acrescentar e tirar algumas dúvidas com relação ao tema. Então junte-se a esse grupo especial. Entre em contato o mais rápido possível. Eu não vou levar um grupo extremamente grande. Então eu tenho vagas limitadas. E quanto antes você fechar o seu pacote, você garante o seu lugar nessa jornada pela França, Bélgica, pelos campos de batalha que marcaram a Europa. Uma coisa é você pesquisar na internet, nos livros, sobre a Segunda Guerra Mundial. Você aprende muito, mas estar no local onde os fatos ocorreram, invariavelmente você vai aprender muito mais. Você vai saber de pequenas histórias, pequenos detalhes, ou até um grande detalhe que nenhum autor abordou ainda. E estar ali naquele local agrega ao seu conhecimento uma visão de dentro, de onde os fatos ocorreram. Então isso não tem preço. Não só vimos a história, mas vivenciamos a história. Por exemplo, quando ficamos em um hotel em Ypres, e este hotel foi parte da Primeira Guerra Mundial. Este hotel mudou de lado 15 vezes. E aí, até no jardim, tinha os restos da Primeira Guerra Mundial. E de verdade, era uma experiência formar parte desta história. Muitos de nós temos como objetivo de vida, como sonho, estar ali naquele local, pisar naquele solo sagrado onde os fatos ocorreram. Para mim, é muito importante fazer com que você concretize esse desejo.
E é para isso que eu venho estudando, viajando e conhecendo, porque conhecer é conquistar. Então a concretização desse sonho ela é dupla, porque tudo que você leu, estudou, pesquisou, assistiu em filmes, documentários, você vai ter a visão real e sentir o que aquelas pessoas sentiram, caminhar no local onde elas caminharam. É isso que dá uma profundidade e agrega um valor ainda maior a tudo que você já aprendeu nas horas que você já dedicou ao longo de sua vida a ler sobre o tema. Então eu queria reforçar mais uma vez, venha conosco celebrar os 80 anos do Dia D na Normandia e fazer a viagem da tua vida. Entre em contato o mais rápido possível. E tudo isso que eu aprendi estudando ou estando no local, eu irei repartir com você, porque eu acompanho o grupo desde o embarque em Guarulhos, em São Paulo, até voltarmos novamente ao Brasil. Estarei junto o tempo todo. Você deve estar pensando, nossa, deve ser muito caro fazer essa viagem. Não é. Você se programando, você vai ver que é plenamente possível. Espero então o seu contato para que a gente possa organizar a nossa jornada, eu, você e mais um grupo de pessoas especiais, por esses locais históricos da Europa. Era isso que eu tinha por hoje, espero que tenha gostado e até a próxima.